Muito bem, agora é hora de falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Muito bem, bom dia, Alex. Bom dia, Marcos. Bom dia você que nos assiste. Marcos, como não podia deixar de ser, essa semana teve mais um episódio da novela WhatsApp, né? Pois é, mais um bloqueio aí durante, o quê? 4, 5 horas, né? Aproximadamente Foi uma juíza 4 de horas. Duque de Caxias dessa vez. Dessa vez foi do Rio de Janeiro. Só porque acabou sendo derrubada pelo presidente do STF, que estava de plantão. E o ministro da Comunicação, da Justiça, na verdade, ele anunciou que está criando um projeto de lei para regulamentar esse assunto que ele acaba sendo um tanto controverso, porque a Justiça ela precisa de acesso à conversa que está sendo, o que está sendo comentado ali, porque o que se justifica hoje, por exemplo, na fala da juíza, é que muitas vezes uma pessoa que vai cometer um determinado delito, ele está planejando alguma coisa, ele deixa de usar um telefone para utilizar o WhatsApp, uma vez que ele sabe que o WhatsApp é encriptado e o telefone não. O telefone ele poderia ser grampeado e no caso do WhatsApp, ele já viu que o negócio é difícil conseguir. Mas acontece que, não sei como que está sendo feita a ideia do projeto de lei do cara, mas do jeito que está hoje não vai funcionar. E eu não acredito que o WhatsApp ele vai mudar o seu sistema, o seu aplicativo por causa da legislação brasileira. Até porque não é só daqui. Essa privacidade garantida ao usuário seria um dos principais chamariz do WhatsApp atualmente, Alex? Seria, e principalmente porque, lembra aquele escândalo que estourou, que o governo americano estava investigando muita gente, estava escutando gravações, inclusive de chefe de Estado, como a primeira-ministra lá da Alemanha, mesmo no caso da Dilma no Brasil. Isso gerou um certo desconforto para todo mundo, porque afinal de contas você nunca sabe se você está falando alguma coisa e está sendo, alguém está participando da sua conversa ali no meio, como ouvinte. E então, vários aplicativos ele têm surgido com essa ideia de encriptar. Porque já existem telefones que eles são encriptados. Normalmente ele é utilizado por autoridades. Por exemplo, o governo americano ele chama de linha segura e ele não usa uma linha comum. Por isso que ninguém consegue grampear ele. E esse tipo de coisa, como ele traz como uma vantagem para a população, para o meliante, então, realmente é uma coisa muito útil. E não sei como vai ficar, não acredito que vai funcionar, porque o governo americano não conseguiu fazer. Na verdade, eles usam o poder computacional que eles têm hoje, que não é pequeno, para quebrar a criptografia. Apesar que essa criptografia talvez é porque esteja pequena. No caso da Apple, a hora que ela viu que quebrou, ela vai subir o tamanho da chave. Aí o poder computacional vai ter que ser bem maior para quebrar. Aí já demora mais tempo para conseguir fazer o que estão querendo. Às vezes décadas. E aí muitas vezes inviabiliza a obtenção daquela mensagem que ela não faria mais sentido. Existe um projeto que foi apresentado, que está em análise desde maio, pelo senador José Medeiros, que a ideia dele é proibir qualquer tipo de bloqueio em aplicativo por causa de coisas como isso. Até na fala dele, ele argumenta como sendo, não dá para você cortar a energia de uma cidade inteira porque um morador fez um gato na energia. Então, porque uma pessoa usou da maneira errada lá a coisa, não tem como eu cortar um país inteiro por causa disso. Muita gente usa o WhatsApp hoje para trabalhar. A nossa economia já não está das melhores do mundo. Na verdade, está bem entre as piores do mundo. E se você ainda faz uma coisa dessa, tem gente que depende disso para vender, para produzir. A justiça está usando o WhatsApp hoje para citar a gente. Então, no final, ele acaba gerando um impacto que é bem significativo. Isso tem que ser, realmente, isso não poderia ser feito do jeito que está sendo. E as telefônicas não gostam do WhatsApp, por isso que elas cumprem rapidamente, né, Alex? E na hora de voltar nem é tão rápido, né?
Uhum. É até interessante. Elas têm perdido dinheiro demais. E, na verdade, elas têm insistido, batido o pé, que elas querem que se coloque algum tipo de bloqueio, um tipo de regulamentação, que se chama, em cima desse tipo de serviço, como o caso do WhatsApp, e no caso das empresas de streaming, como é o caso do Netflix. Porque na ideia deles, esse tipo de coisa está tomando o mercado deles. E provavelmente é só a ponta do iceberg. Isso nos próximos anos vai aumentar muito. Quando a gente falar sobre a parte, o programa especificamente sobre o que a automação tem feito com transporte, vocês vão ter uma noção, mais ou menos, do que vem por aí. É coisa que provavelmente vai mexer com a maneira como a economia se estrutura hoje. Ontem saiu uma notícia do Zuckerberg que o Facebook Messenger, o aplicativo para o celular, atingiu 1 bilhão de usuários. 1 bilhão de usuários no mundo. Na velocidade que está indo, amanhã ou depois, se cortar o WhatsApp no Brasil, como se corta de 2 em 2 meses, o pessoal vai continuar usando o Continuar se comunicando, né, do normalmente. mesmo jeito. Uhum. Detalhe, o Facebook inteiro já é encriptado. Então, a diferença é que a chave de criptografia está lá e não está aqui. Uhum. Tá? Teve o caso um grupo hacker que anunciou que vai derrubar o Pokémon GO, agora dia 1º de agosto, por cerca de 20 horas. Vamos esperar para ver o que acontece. Vamos fazer um intervalo, depois a gente fala da automação. Ok, a gente faz o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando desse assunto que o Alex tem trazido para a gente aqui, que é a automação. Vamos lá, o intervalo é rápido. A gente volta aqui no 90 Minutos, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando do quadro sobre o upgrade, o quadro aqui do Alex Fernando, para a gente continuar falando. A gente tem que falar de automação aqui, não é, Alex? Nós vamos falar sobre a automação hoje, de uma coisa que ela tem causado uma certa revolução e uma coisa que ela normalmente ela é a base de uma sociedade, que é a educação. A diferença, as desigualdades sociais, os problemas socioeconômicos que existem hoje, eles são normalmente em decorrência da deficiência da educação que existem em vários pontos do mundo, inclusive no Brasil. E a tecnologia ela tem ajudado muito nesse caso, principalmente no que tange a educação à distância. Ela, só recordando, no Brasil foi no final da década de 30, se não me engano, 1939, foi criado aquele Instituto Monitor, que era o primeiro instituto que ele se dispunha a dar aula à distância, ainda que a distância fosse impressa, né? Ele era feito aqueles manuais de um determinado curso, por exemplo, elétrica ou mecânica, e isso era a pessoa que se matriculasse, ele se matriculava através daquelas cartas que existiam em revistinha e tal, ele fazia, preenchia e mandava isso pelo correio. Quando ele recebia essa informação, a empresa, ele começava a mandar para ele os dados do curso, que era os livrinhos, para ele começar a ler. E aí ele ia lendo, tinha ilustração e tudo, para ele aprender aquilo e depois ir fazendo as provinhas, que também eram encaminhadas pelo correio. A ideia da educação à distância, ela surgiu assim, né? Num primeiro momento anterior a isso, essa já era uma parte que o cara conseguia interagir e fazer uma prova, mas anterior já existia muito aqueles que eram feitos via rádio, que passavam informação, ou via televisão. Alguns autores até apontam como a origem da educação à distância pode ser tida lá naquelas primeiras cartas de São Paulo aos outros povos lá, aos coríntios, aos tessalonicenses, aquilo que era relatado na Bíblia. Uma vez que podemos até afirmar que funcionou. O cristianismo ele acabou crescendo no mundo e basicamente as pessoas tomaram conhecimento através da educação à distância, porque as pessoas mesmo não estavam lá. Eles recebiam essas cartas de longe. Então, podemos dizer que sim, era um embrião dessa educação. E aí, no Brasil, basicamente, ela é regulada por um decreto-lei de 2005, decreto 5.622, de dezembro de 2005, onde ele diz que a educação à distância, ela utiliza algum tipo informático, que ele chama, ou de telecomunicação, para levar um material didático pedagógico a
a um local onde o aluno ele esteja separado do professor por tempo ou por espaço, ou pelas duas coisas. Essa informação, não necessariamente o professor precisa estar online no mesmo momento, tá? E ele poderia estar com a aula gravada e o aluno assistir depois, ou o local, porque muitas vezes a ideia a maior dificuldade que nós temos existe muita faculdade, muita escola boa em cidades maiores, e as cidades menores, afastadas do país, elas não têm. Muitas vezes isso força um aluno a sair de uma cidade pequena e ir até uma cidade maior para ele estudar. Isso é um tempo que ele perde. Eu vejo isso aqui em Anápolis, gente que sai de cidades até Alexânia. Alexânia já não está tão perto daqui. Aí o cara perde mais de 1 hora por dia vindo, mais de 1 hora voltando. Às vezes correndo risco em rodovia. Isso. Sabe? O tempo que ele perde, cerca de 3 horas, é quase o tempo que ele fica na faculdade. Então, é um tempo precioso que é perdido. Isso, a educação à distância, ela pode ajudar. E esse mesmo decreto-lei, ele coloca como uma obrigatoriedade alguns encontros presenciais, como, por exemplo, para avaliação. Não que eu concorde, até porque quebra, basicamente, a ideia do ensino à distância. Porque, desde que o cara tem que se deslocar em algum momento, não seria uma boa. Talvez para apresentação do trabalho de conclusão de curso, TCC, tudo bem, até que eu não discuto, porque realmente você fazer uma apresentação para uma banca à distância não é uma coisa muito simples de ser feita. Mas existem faculdades no mundo que até isso ele permite fazer. Mas no Brasil ainda não pode, mas a lei é de 2005. Quem sabe não aparece uma boa vontade de um parlamentar que não resolve reformar. A tecnologia avançou demais nesses últimos 10 anos. Né? Sim. E, basicamente, alguns autores eles defendem também a ideia de industrialização do conteúdo. Que seria, hoje, basicamente, acredita-se que eu tenho uma deficiência de professores no Brasil. Eu não tenho uma quantidade suficiente de professores para ensinar todo mundo. A sede de conhecimento, basicamente, todo mundo tem. Uma pessoa que, às vezes, ele está lá no Acre, ele teria vontade, por exemplo, de se formar em engenharia, ou em medicina, ou em direito, mas, às vezes, ele não pode porque não tem uma faculdade lá. Isso eu vejo casos aqui, por exemplo, já vi gente falar que quer estudar oceanografia, por exemplo. Ele não pode estudar isso aqui porque não tem. Ele tem que se afastar uma distância, às vezes, de milhares de quilômetros para poder estudar. Isso sim, a educação à distância poderia resolver isso e até mesmo na multiplicação dessa força de trabalho, uma vez que o material ele pode ser produzido hoje, como se acredita, em escala industrial. Eu produzo o material para ele ser usado por alunos de diversas épocas, não só agora, como amanhã, no mês que vem, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Basicamente, o ensino mais básico, ele não muda. Se você for na escola hoje, basicamente o que é passado lá, a parte de português, de matemática, de história, de física, de química, essa parte ela muda muito pouco ao longo dos anos. Então sim, eu poderia utilizar o material já produzido para ensinar isso. E aí ficar por conta de professor fazer aquela parte de tutoria, o cara está com uma dificuldade numa coisa, ele entra em contato com o professor para ele explicar, talvez até aquele contato mais pessoal, porque hoje, normalmente, se uma criança tem uma dificuldade numa matéria na escola, não tem como ela parar uma sala com 50, 100 alunos para um professor explicar, ou ficar reexplicando, às vezes, ou de uma maneira que aquele aluno em específico tem uma dificuldade pontual, ele entenda, porque ele vai parar todo mundo. Num caso desse, sim, ele poderia parar e ajudar esse aluno. E hoje, basicamente, o cara tem que apelar, por exemplo, um professor particular. Isso sim, poderia ser uma das aplicações bem interessantes já para os próximos anos. Mas não se limita a isso. Se você olhar, a ideia básica primeiro, existe a ideia de colaboração na internet. Fóruns de discussão, por exemplo. Às vezes, durante uma aula em específica, vamos imaginar uma matéria, existe normalmente uma sala de aula dessa, criada um fórum de discussão, onde as pessoas debatem. Muitas vezes, o professor ele não é o dono do saber. Muitas vezes, um aluno traz uma coisa ali, principalmente da vivência prática, que ninguém ali, nem os alunos, nem o próprio professor, tinha conhecimento. Por exemplo, um acontecimento que aconteceu relacionado ao que o professor falava, de
sei lá, na cidade dele ou na comunidade onde ele vive. Esse tipo de coisa talvez é uma novidade que somente esse aluno tem. Ele compartilharia isso com todo mundo. Todo mundo poderia ver ali. A ideia de MBA, por exemplo, ela é muito interessante nesse ponto, uma vez que ela permite que a gente traga coisas de outros pontos, a vivência de outros locais, de outras empresas, para que todos compartilhem, uma vez que não tem como uma pessoa sozinha passar tudo. E, além disso, existem outros pontos em que a tecnologia ela hoje tem ajudado e muito provavelmente vai fazer uma diferença e talvez até uma revolução agora nos próximos anos, que é a parte de, primeiro, a ideia de se utilizar moldes para produção, como já existe uma empresa produzindo um corpo humano inteiro, feito de um material sintético para estudo da medicina. Porque você conseguiria substituir até mesmo o cadáver de um laboratório de anatomia por uma coisa que seja artificial. Fica muito real mesmo, tamanho, textura, tudo muito parecido. E se produz muito mais, é mais fácil de fazer, de levar até todo mundo, para levar essa capacidade para mais gente. E o que vai gerar uma revolução ainda maior é a parte de jogos e a parte de realidade virtual. Basicamente, hoje, acredita-se que uma pessoa ela aprende mais vivendo do que escutando alguém dizer. Por exemplo, por que o ensino de línguas ele é tão eficiente quando você vai até o local, viver lá? Às vezes uma pessoa sai daqui e vive nos Estados Unidos por, sei lá, 3 meses, ele sai de lá, ele volta de lá falando inglês muito melhor do que um aluno que fica anos aqui numa escola. E isso porque ele basicamente estava imergido ali naquela cultura. Ele viveu a coisa e não passaram para ele. O mesmo poderia ser feito, por exemplo, numa profissão qualquer. Vamos imaginar em engenharia mecânica, ou civil, ou mesmo uma coisa relacionada à agricultura, ou medicina veterinária, ou mesmo medicina. Uma coisa o que se vê lá dentro e a outra coisa é o que você escuta alguém te passar. Se você pudesse estar lá dentro e ver o dia a dia, como acontece, ou alguém fazendo, o professor, por exemplo, vamos lá, você vai fazer um curso de mecânica, você está lá junto do professor, isso é virtual, mas você vê, por exemplo, o carro apresentou um problema aqui, isso aqui é isso, vamos fazer para resolver. Você viu aquilo na prática, a sua aprendizagem é muito maior. E já existem inúmeras coisas nesse sentido, inclusive existia uma espécie de rede social que ela é virtual, ela chamava Second Life, segunda vida, ela permitia você viver como se fosse uma segunda vida virtual. O mesmo laboratório anunciou que está produzindo agora uma nova versão que ele vai incluir realidade virtual. Por exemplo, com aqueles óculos Rift, você se sentiria como se você estivesse lá dentro. E lá você conseguiria ser quem você quisesse ser. Inclusive, você poderia ser lá dentro um publicitário, um médico, um engenheiro, e você ter tutores lá dentro que ele passaria para você esse conhecimento. Isso sim pode gerar uma revolução nos próximos anos, e isso, através até mesmo de traduções simultâneas, isso não permite que professores de vários locais do mundo possam atuar junto. Às vezes um professor, sei lá, da Europa, que tem um know-how muito grande numa determinada matéria, ele poderia estar passando esse conhecimento, essa vivência, para alguém que está aqui, que talvez nós nem tenhamos um professor aqui que tenha essa vivência que eles têm. Por hoje é só. Ok. Valeu, Alex. Falou, Marcos. Muito bem, a gente conclui então a edição de hoje de 90 minutos. Às 5 da tarde tem Lucivan Machado no Jornal dos 5. Eu volto amanhã às 8 horas. Um grande abraço, até a próxima.